Boa tarde, pessoal, ou bom dia, boa noite, a depender do horário que vocês estiverem vendo essa nossa aulinha, certo? Na nossa aula de hoje, eu não vou utilizar a câmera, certo? Mas eu acho que mesmo assim dá para vocês acompanharem bem as nossas discussões, em que a gente vai dar continuidade ao conteúdo capitalismo comercial e a escravidão moderna. Todavia, ao invés de discutir, como fizemos na aula anterior, as origens, né, do desenvolvimento do capitalismo comercial centrado, por exemplo, nas relações de trabalho capitalistas, a gente hoje não vai mais discutir essas origens gerais, como fizemos no nosso último encontro. O que hoje nós vamos tentar apresentar para vocês são hipóteses interpretativas, certo? Sobre a relação entre esse desenvolvimento do capitalismo comercial e o desenvolvimento da escravidão moderna. Em outras palavras, a gente vai estar tentando mostrar como a escravidão, né, de africanos promovida pelos europeus durante a época moderna, nesse contexto aí do desenvolvimento do capitalismo, né, sua fase inicial, contribuiu, certo, fortemente para o acúmulo de capitais da Europa, da burguesia europeia e, portanto, do novo sistema que surge a partir da decadência do feudalismo. Tudo bem? Vamos em frente. Então, para pensar essa relação, a gente tem que destacar, a gente tem que apresentar ou fazer uma discussão sobre o tráfico negreiro no Oceano Atlântico, certo? E como é que isso acaba originando o chamado comércio triangular, um comércio de três áreas, daí o termo triangular, né? Oriundo, isso é óbvio, de triângulo. África, Europa e Américas, são essas três áreas. E o trabalho escravo, certo? O trabalho explorado pelos europeus na África, né? Pela transformação de africanos em objeto, em mercadoria e sua venda para outros continentes, sobretudo para a América, é o que a gente precisa observar. Então vamos lá. Primeiro pensem o seguinte, a gente falou que quando a gente fala de capitalismo, a gente tem o deslocamento, e sobretudo nessa fase, né, de montagem do tráfico negreiro e de exploração das especiarias, né, porque ambos são faces de um mesmo processo, que é do desenvolvimento do capitalismo. Você tem um deslocamento nessa fase aí de importância de exploração de mares. O mar Mediterrâneo deixa de ser o centro, né, da exploração econômica europeia, e aí o mar Atlântico, ou Oceano Atlântico, é que ganha essa importância, que herda essa importância nesse contexto, devido a todo aquele processo da expansão marítima, de busca por novas rotas, para se chegar ao Oriente, que eu expliquei em aulas anteriores, certo? Mas a questão é a seguinte, a economia europeia capitalista do contexto, de um lado, lucra, certo, com as especiarias orientais, certo? E aí com a produção também artesanal interna, que a gente também já discutiu aqui. Por outro lado, essa economia europeia, ela vai buscar na exploração de outras áreas, de áreas que estão sendo, né, encontradas, como por exemplo a África principalmente, uma outra estratégia de acúmulo, certo? Ou para ampliação do acúmulo de riquezas, de capitais. Então, o que é que vai acontecer? Os portugueses que chegam aqui no norte da África, ainda em 1415, certo? Chegam à cidade de Celta, início do século XV, eles vão começar, apesar do interesse ser o Oriente, a conhecer que riquezas existem no continente africano.
E aí, certo? Eles encontram, por exemplo, ouro e marfim. Isso abre os olhos, certo? Dessa burguesia, primeiro portuguesa e depois europeia em geral, para esse continente, para o continente negro. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que no século XVI, certo? Essas atividades que estão sendo exploradas, certo? Pelos europeus, sobretudo portugueses inicialmente, desde o século XV, elas vão, na verdade, ficar em segundo plano. Que atividades? A exploração do ouro, certo? E do marfim. Por quê? Porque os portugueses, primeiramente, e aí repito, seguido por outros povos, eles vão observar que também poderiam lucrar bastante se apropriando de uma prática que já existia na África, só que eles, os europeus, primeiramente portugueses, vão conferir a essa prática um novo sentido, e um sentido muito mais amplo e cruel. Que prática é essa? A escravização de seres humanos, certo? Em outras palavras, seria a montagem, certo? A montagem do tráfico de cativos, certo? Africanos. Então, esse é o projeto capitalista europeu para buscar ou ampliar os seus lucros nesse contexto aqui. Então, através desse processo, certo? Muitos negros foram presos, reduzidos à condição de mercadoria e colocados à força em navios para serem transportados pelo Atlântico, certo? Pelo Oceano Atlântico, como a gente está observando aqui, certo? Para o Novo Mundo, certo? Para as Américas, como a gente está observando. Também para a Europa, certo? Também para a Europa, mas sobretudo para as Américas. Tudo bem? Essa foi a mais longa e a maior imigração forçada da história. Alguns estudiosos, certo, afirmam que desde a montagem desse tráfico de cativos africanos, né, no século XVI, até o século XIX, certo, quando a escravidão ela começa a ser perseguida, né, pelos britânicos, porque estes desenvolvem a indústria, né, o processo de industrialização, o processo da maquinofatura, e aí eles precisam de mercados consumidores, e antes escravocratas, agora, certo, combatem a escravidão. Então, até esse contexto do século XIX, cerca de 22 milhões de africanos, certo, foram retirados à força da África, de perto de suas tribos, né, de suas famílias, etc. Então, os portugueses eles foram pioneiros, como eu falei para vocês, certo? Eles foram pioneiros nesse processo. Isso a gente não pode esquecer. Por quê? Porque os portugueses foram pioneiros também na rota que a gente chama de navegação do périplo africano, certo? Essa ideia de você ir conquistando, costeando a África, com o objetivo, pouco a pouco, né? Com o objetivo de chegar ao Oriente, certo? Então, esse pioneirismo português, ele foi fruto, certo? Das conquistas e do conhecimento do litoral africano, como a gente está observando, tudo bem? Mas que escravidão era essa que existia na África antes da presença europeia, antes mesmo da presença portuguesa? Era uma escravidão tribal, certo? E a gente tem algumas experiências até anteriores para pensar, certo, esse modelo de escravização de seres humanos. Então, em áreas da África, como por exemplo, você pode observar aí no slide, né? África Ocidental,
os europeus eles acabaram tendo conhecimento, né, acabaram entrando em prática, acabaram entrando em contato, desculpem, com uma prática ancestral existente, uma prática ancestral tribal existente entre, né, muitos povos do continente africano, que era o aprisionamento de africanos por africanos. Só que esse africanos por africanos entre aspas. Por que entre aspas? Porque não existia esse sentimento de pertencimento à África, essa ideia de continente negro, de continente africano, essa identidade coletiva, que é uma construção posterior, certo? Eram tribos de negros escravizando outras tribos inimigas, também compostas, né, por populações negras. E aí esses indivíduos que eram aprisionados, eles eram submetidos, certo, a trabalho extenuante, forçado, à escravidão, certo? Isso já é, de fato, um sistema de escravidão. Só que observe, esse sistema de escravidão, apesar de cruel, porque toda escravidão é cruel, não tem como negar, ela não vai se comparar nem um pouco àquele sistema que vai se configurar, um sistema capitalista de escravidão, moderno e europeu, criado, portanto, inaugurado pelos portugueses, mas seguidos por holandeses, franceses, ingleses, pelas nações europeias capitalistas que se desenvolvem na época, certo? Por que não dá para comparar? Primeiro, porque essa escravidão, apesar de cruel, essa escravidão ancestral, tribal, africana, ela era uma escravidão que, por exemplo, ela, no primeiro ponto, a gente pode destacar, né, numericamente, ela não era grandiosa. E isso não promoveu, por exemplo, grandes problemas como a questão do déficit demográfico africano, né? O que vai ocorrer com a estagnação, quer dizer, a estagnação demográfica africana, o que vai ocorrer, certo? Com a escravização, ou com o sistema de escravidão, melhor dizendo, organizado por ou pelos europeus mais tarde, certo? Então, esse é um ponto interessante que a gente pode observar. Uma outra questão, que não é menos importante, é que essa escravidão tribal, certo? Repito, apesar de cruel, que existia antes da presença dos europeus, ela não tem um caráter capitalista, ela não é voltada para o lucro. Era uma questão muito mais de poder simbólico de um grupo sobre outro grupo, de um povo sobre outro povo, né? Esse aspecto é diferente da escravização ou do sistema escravagista colocado em prática na África pelos europeus. Os europeus, sim, vão ser movidos pela cobiça, vão ser movidos, certo, por uma mentalidade voltada ao lucro. Há registros, pessoal, de escravidão africana, né? Escravização de humanos na África, desde pelo menos a Idade Média, certo? Então, essa prática ela ocorria no deserto do Saara, alguns registros mostram isso, certo? E aí você tem a questão de inúmeros homens, né, sendo acorrentados por mercadores. Aí existem várias narrativas nesse sentido, mas a maior parte deles era composta por mercadores árabes muçulmanos, certo? Que escravizavam outros povos, sobretudo povos que não seguiam o islamismo, certo? E eram levados, por exemplo, até o norte do continente. E aí é interessante que esses mesmos documentos, eles mostram que, por exemplo, a região de Salaga, em Gana, certo? Uma região que é uma encruzilhada, digamos que de contato comercial, certo? De várias outras regiões, certo? Ela vai se converter numa espécie de área, né, especializada no tráfico de escravos, devido a essa posição geográfica privilegiada, né, que Salaga vai ter, certo? Então, a partir dali você tem a dinamização
de diversos pontos de escravização de seres humanos, de apresamento e, sobretudo, de venda, né? De venda de seres humanos nesses mercados, certo? Isso vai impulsionar, por exemplo, economicamente, mercados, inúmeros mercados na região ali, né, do Saara, certo? E os documentos apontam que pelo menos 3 milhões de indivíduos foram levados por árabes, certo? Para tais mercados. Então, esses cativos eram explorados em diversas atividades, pastoril e tudo mais, mas sobretudo, como a gente observa aí nos slides, para cavar poços no deserto, certo? E era um trabalho extenuante, muitas vezes eles eram explorados até a morte, certo? Isso para fazer com que brotassem, né, com que surgissem, emergissem oásis, né, porque é uma região muito seca, o deserto do Saara. Isso para as elites locais, para esses mercadores e, sobretudo, as grandes chefias, né, os grandes mandatários, certo, dessas regiões árabes. E aí, pessoal, eu queria destacar basicamente aqui dois grupos, né? Além do que a gente falou anteriormente, né? Homens adultos escravizados, certo? O primeiro grupo aqui seria o grupo das mulheres cativas, certo? E o segundo grupo, o grupo dos meninos, dos jovens cativos africanos, que eram convertidos em eunucos, beleza? Então vamos lá. As mulheres, por exemplo, elas eram escravizadas para fazerem parte, certo, dos sectos, dos grupos de amantes, certo, dos grandes mandatários do mundo árabe, né? Você tem a figura do sultão aqui, por exemplo, é um exemplo desse espectro, certo, dessa existência. Elas eram, digamos assim, dentre os cativos, as mais caras, certo? Desse comércio, a gente pode observar isso. Eram comercializadas, né, nesses mercados do Saara e eram levadas para outras áreas da África, né, áreas extremamente ricas, ligadas à figura dos sultões, certo? Mas também para fora da África. Então você tem mercadores levando essas mulheres, né, essas cativas, para Constantinopla, certo? Bagdá, Cairo. Então, é curioso que esses indivíduos que compravam essas cativas, eles, apesar de terem as comprado para possuí-las, explorá-las sexualmente, eles ficavam 2 meses sem ter nenhum tipo de contato sexual com tais mulheres. E por que eles faziam isso? Porque essa era uma estratégia que eles encontravam, certo? Para garantir que eles não foram enganados no ato da compra. Para garantir que eles não compraram, por exemplo, uma mulher grávida. Eles não queriam uma mulher grávida, certo? Então, o que ocorria? Ficava-se 12 meses sem ter nenhum tipo de relação com aquela mulher. Se depois desses 12 meses essa mulher não apresentasse nenhum sinal de gravidez, como por exemplo a barriga grande, né? Isso significava que aquele indivíduo não foi enganado e a partir dali ele começava a explorar aquela mulher sexualmente, juntamente com as outras mulheres que esse indivíduo tinha. Beleza? Então, o outro grupo, o grupo dos eunucos, é interessante a gente pensar aqui, é curioso, que era um grupo formado por indivíduos em geral, porque o eunuco é isso, né? Um indivíduo que iria fazer companhia a essas mulheres, não companhia sexual, claro, certo? Ia fazer companhia a essas mulheres, mas sobretudo ia policiá-las. Eles iam ser os olhos e os ouvidos, certo? Dos seus tons. Era essa a ideia que existia, certo? Naquele contexto ligado aos eunucos. Precisavam ser indivíduos extremamente jovens, certo? Extremamente jovens, para que eles sobrevivessem, certo? Sobrevivessem ao processo de mutilação.
Por que processo de mutilação? Porque esses indivíduos eles eram castrados, né? Capados e castrados. Então, esses indivíduos eles não tinham, digamos assim, não ficavam com o órgão sexual. Por quê? Porque os sultões pensavam, retirando os órgãos sexuais, eu impeço que esses indivíduos tenham algum tipo de relação com as minhas mulheres, né? Com as minhas escravas sexuais. Então, era isso que ocorria, certo? Só para vocês terem uma ideia dessa questão das mutilações, muitos documentos, como a gente pode observar aqui no slide, mostram que de cada 10 mutilados, 9 morriam, desculpem. Apenas um sobrevivia e se tornava eunuco. Então, era um cenário bem assustador para esses indivíduos, certo? Então, você tem esses grupos que faziam parte desse comércio, né, promovido pelos árabes na África, nessas regiões, desses mercados, sobretudo de Salaga, em Gana atual. Vejam só, o que é que acontece? Tanto esse comércio aqui que a gente está mencionando, certo? Quanto a escravização de indivíduos, quer dizer, tanto esse cenário aqui quanto o cenário, né, que a gente mencionou anteriormente, mas que a gente vai retomar agora, da escravidão tribal, certo? Porque esse contexto aqui é da Idade Média, certo? Mas o contexto da escravidão tribal é do contexto da Idade Média e também da Idade Moderna. É esse comércio, certo? Quer dizer, é esse tráfico tribal, né? Essa escravidão tribal, desculpe, melhor dizendo, que os portugueses, os europeus em geral, vão entrar em contato. Então, nem esse cenário aqui, certo? Medieval, de escravização de indivíduos, né, pelos árabes nas áreas do Saara africano, nem tampouco, né, a escravidão tribal que vai ocorrer até a Idade Moderna na África foram suficientes, por exemplo, para estagnar o crescimento demográfico africano e para gerar tantos prejuízos à África quanto o sistema de escravidão moderna implantado pelos europeus naquele continente acabará gerando. Então, mas a gente tem que observar, portanto, que esse comércio aqui, ó, ele tem um caráter extremamente restrito, certo? Porque no máximo ele chegava ao Oriente Médio, algumas áreas da Europa Oriental, enfim. Ele era bem restrito, apesar de ser extremamente desumano, não tem condições de a gente defender algo como isso aqui, certo? E o tribal também, né, mais ainda, na verdade, tem um caráter extremamente restrito, certo? Mas a questão é que já existia essa experiência na África, existia essa instituição, a escravidão na África, desde pelo menos a Idade Média, certo? Quando os europeus chegam naquele continente, século XV, certo? Eles percebem que as tribos, uma tribo, como eu falei anteriormente, né, capturava indivíduos guerreiros de outra tribo, então essa prática continuava a existir e os europeus vão tratar de se apropriar dessa prática, dando um sentido mais amplo a ela, a partir, certo, de uma mentalidade capitalista, é claro. Tudo bem? Bem, pessoal, então o que foi esse tráfico europeu de africanos, né, que os portugueses vão começar a montar, sistematizar na África a partir do século XVI? É o seguinte, primeiro a gente tem que observar que, mais uma vez eu repito, os europeus não inventaram a escravidão, mas eles introduziram, certo, no continente africano uma mentalidade capitalista capaz de ampliar sobremaneira a prática do escravismo, certo?
naquela área, ou naquelas áreas que compõem o continente africano. Então, a gente tem que observar que a presença europeia ela vai conferir uma nova roupagem à escravidão, né, desenvolvida na África, certo? Ela tem que ser, portanto, entendida, né, essa escravidão introduzida, quer dizer, sistematizada pelos europeus, como um projeto capitalista, certo? Que vai superar a lógica anterior africana de escravidão. Por que eu digo que vai superar essa lógica? Primeiro, numericamente, porque o número de pessoas escravizadas aqui, pessoal, vai ser assustador. É algo que foge, né, do controle, por exemplo, das tribos da África. Antes não. Antes, claro, já era uma escravidão desumana, qualquer escravidão é desumana, só que isso não causava tantos problemas globais, mais gerais, mais macro, quanto a escravidão europeia causará. E aí vejam, a escravidão que existia, a escravidão tribal, era uma escravidão no qual a conquista, certo, de um indivíduo de uma tribo por uma outra tribo que venceu a tribo a qual aquele indivíduo pertencia, era uma questão muito mais simbólica. Como assim? A captura daquele indivíduo, que claro ia ser explorado, ele ia trabalhar em práticas de agricultura, pecuária, etc., né? Ia servir militarmente se fosse necessário. Todavia, ele era muito mais um símbolo de superioridade, certo? De conquista de uma tribo sobre a outra. Ou seja, aquele indivíduo ele não iria, por exemplo, ser capturado primeiramente para gerar lucros, para ser vendido, né, como ocorre dentro da lógica do capitalismo europeu, né, e da escravidão europeia. Não é isso que vai acontecer, certo? Então não existia essa lógica mercadológica. Agora vai existir. O indivíduo ele vai ser capturado, ele vai ser vendido, traficado, certo? Não simplesmente por uma questão de simbologia, mas, certo, por uma questão de geração de capitais. Ele é só mais um produto, certo? Junto com as especiarias, o maior produto gerador de riquezas para a burguesia europeia. E aí, pessoal, nós temos que pensar nos elementos da sistematização, certo? Dessa montagem do tráfico europeu na África, de africanos. Primeiro a gente tem que entender o seguinte: os europeus eles foram com jeitinho, eles foram negociando com lideranças tribais, certo? Foram estabelecendo acordos, tratados, parcerias. E eles tinham que obedecer esses acordos, isso inicialmente. Depois eles passam por cima de tudo isso. Então, vamos pensar aqui esses elementos da montagem. Primeiro, a construção de entrepostos fortes e castelos no litoral africano, principalmente ali na Costa do Ouro. E aí percebam, por que a construção de entrepostos fortes e castelos nesse litoral? É o seguinte, isso ocorre para demarcar áreas, certo? Militarmente, mostrando para outras nações concorrentes, por exemplo, os portugueses são os primeiros a fazer isso, mostrando para outras nações concorrentes, como por exemplo, os Países Baixos, né, a Holanda atual, que aquela área já tinha alguém que traficava seres humanos cativos junto às lideranças tribais. Então, outra nação não podia, certo, se intrometer ou tentar tirar lucro de tal atividade naquela região. Então, ao contrário do que muita gente pensa, essas construções elas não serviam para mostrar superioridade militar, bélica, tecnológica
dos europeus, por exemplo, dos portugueses, em relação para os africanos, não. Né? Era de europeu para europeu, de português para francês, de português para holandês, etc. Certo? Um sintoma clássico disso é que essas áreas construídas, prestem atenção, quer dizer, essas construções, né, nessas áreas da costa, por exemplo, do Ouro, eram construções em terrenos que pertenciam às tribos e observem, e os portugueses pagavam pelo aluguel daquelas terras em que eles iriam construir, em que eles construíam esses fortes, entrepostos, etc. Isso mostra primeiro a parceria, certo, entre portugueses e os povos aí, essas tribos, né, as lideranças tribais, mostra essa parceria, mostra que tudo parte de acordos inicialmente, certo, pelo menos na primeira fase da montagem desse tráfico, e mostra que os portugueses eles não estão querendo intimidar, certo? Necessariamente não estão querendo intimidar os africanos. Até porque os africanos são parceiros desses portugueses, mas demarcar territórios em relação a outros europeus. Essa é a ideia. Segundo ponto, certo? Segundo elemento dessa montagem, a transformação dos cativos em uma das principais fontes, certo, de acúmulo de capitais para a economia europeia. Como assim, transformação dos cativos em uma das principais fontes para a geração de riquezas para a economia europeia? Lembrem-se que nós estamos no contexto do comércio marítimo das especiarias. Mas nesse contexto aqui, certo, o cativo africano e o tráfico do cativo africano via Oceano Atlântico, certo, vai começar a rivalizar em importância com o comércio das especiarias. Então, o cativo ele vai sim ser alçado à categoria de principal fonte geradora de lucros para a economia europeia. Primeiro para os portugueses, depois holandeses, franceses, enfim. Mas isso logo chega a quase toda a Europa. Terceiro ponto, pessoal, dessa montagem: desenvolvimento, certo, de um comércio no qual os cativos são considerados produtos centrais disso aqui, ó, e um comércio triangular de escravos no Atlântico, envolvendo 3 continentes. Vocês podem estar pensando, como assim, professor? Que comércio é esse? Vejam só, pessoal, aqui no mapinha, ó. Você tem 3 áreas. Você tem a África, certo? Você tem as Américas, certo? E você tem a Europa. E o Mar Atlântico como sendo espaço para a comercialização, certo? Para o transporte desses indivíduos em navios negreiros. E é um comércio triangular, ó. Parte 1, Europa, parte 2, África, parte 3, Américas, certo? Como assim triangular? 3 partes, 3 áreas. Cada área cumpre uma função específica nesse processo. Por exemplo, a Europa fornecia, pessoal, manufaturados, certo? Então, lembram da cooperação avançada que eu expliquei para vocês, certo? Que é uma espécie de produção artesanal mais avançada, a mais avançada por sinal da época. Beleza? Então, artigos têxteis, sobretudo, a Europa vai vender para essas outras áreas. Esse é o papel, certo, da Europa nesse processo. A África, por sua vez, a África, pessoal, fornecia sobretudo cativos, certo? Mas também ouro, madeira como o ébano, marfim, pedras preciosas, certo? Então a África tem esse papel. E as Américas forneciam o quê? Certo? Forneciam açúcar, vejam só,
cachaça, tabaco e matérias-primas em geral, certo? E a América, ou as Américas, compravam, por exemplo, manufaturas, recebiam manufaturas, né? Compravam, por exemplo, cativos africanos, sobretudo, certo? A Europa recebia açúcar, recebia cachaça, recebia tabaco, recebia alguns africanos também, mas a maioria vem para as Américas, certo? E esses produtos que eram produzidos aqui nas Américas, eles eram trocados, sobretudo a cachaça e o tabaco, certo? Sobretudo a cachaça e o tabaco, por cativos aqui na África, com as lideranças tribais, certo? O açúcar nem tanto, porque o açúcar era utilizado muito mais para suprir as necessidades das demandas internas da Europa, beleza? Então, vejam só, eu falei que a cachaça e o tabaco eram oferecidos aos líderes tribais em troca de cativos, porque inicialmente, como eu já falei, certo? Quem promovia essa captura de cativos eram os chefes tribais, que venciam outras tribos e reduziam, né, essas populações à escravidão. Primeiro eram os guerreiros, depois isso vai se ampliando para um número maior, né, de derrotados de uma tribo específica, podia ser uma tribo inteira, por exemplo, porque os europeus começam no primeiro momento a fazer essas parcerias com essas lideranças tribais, armam esses líderes tribais contra outras tribos, certo? E oferecem a esses líderes tribais produtos que não existiam na Europa em geral, certo? Quinquilharias em geral. Então, por exemplo, além de armamentos, aquilo que muitos europeus vão oferecer também aqui, no caso, por exemplo, da América Portuguesa, o Brasil atual, né? Espelhos, pentes, né? Mas também produtos como o fumo, o tabaco, a cachaça, certo? E os líderes africanos, os líderes tribais, vão aceitar esse escambo porque esses produtos, que é o comércio de troca, né, o escambo, porque esses produtos eram muito atrativos, certo? Para os africanos. Eles não conheciam esses produtos. Beleza? Então, era assim que ocorria, certo? Era assim que ocorria, ou que ocorreu, melhor dizendo, a montagem do tráfico de escravos na África pelos europeus. Tudo bem? Vamos lá. E aí você tem a presença europeia se tornando cada vez mais marcante, porque essa atividade ela se desenvolve, a atividade do apresamento, né, a venda de cativos, o tráfico negreiro, se desenvolve de um modo tão amplo, tão significativo, que acaba atraindo cada vez mais, a cada ano, a cada década, certo? Novos traficantes europeus que se aventuravam ao mar, que iam rumo à África para tentar enriquecer. O escambo vai continuar sendo importantíssimo nesse processo e nós não podemos esquecer a ideia da cumplicidade, certo? De algumas lideranças tribais. Como assim, professor? Vocês podem estar se perguntando. Eu já falei que inicialmente ocorre uma parceria entre lideranças tribais e traficantes europeus no processo, né, de escravização dos negros. Vocês podem se perguntar, mas essas lideranças tribais não eram negras? Eram. Mas até o momento em que eles não eram ameaçados, ou seja, essas lideranças tribais não corriam risco de ser escravizadas, certo? Elas acharam, pelo menos algumas delas, né? Não eram todos os líderes tribais que promoviam esse tipo de prática, mas aqueles que promoviam achavam aquilo muito tranquilo para eles. Eles estavam tendo acesso a inúmeros produtos que na África não existiam, certo? Então a montagem desse projeto na África tinha em sua raiz a prática do escambo, como aqui o slide está apontando e a gente já explicou. E esse escambo, ou seja, essa cumplicidade, certo, entre as lideranças tribais e os europeus, era favorecida por
essas questões aqui. Primeiro, observem a concepção de valor que o africano atribuía ao cativo. Eu já fiz essa introdução dessa discussão aqui para a gente pensar esse elemento, certo? Eu quero dizer o seguinte, que as lideranças tribais, antes da chegada dos europeus, quando eles apresavam outro indivíduo de outra tribo rival devido a uma guerra, enfim, né, e a derrota dessa outra tribo, eles consideravam aquele indivíduo muito mais, como eu falei, certo? Um símbolo de sua superioridade, da superioridade da tribo em relação à outra. Então, essa concepção simbólica dada ao africano, quer dizer, dada a esse cativo pela tribo vencedora, certo? Favoreceu o não apego da tribo por aquele indivíduo. Aquele indivíduo ele não vai ser, digamos assim, um indivíduo que tenha um valor material do qual a tribo, certo, precise para sobreviver, para se alimentar, por exemplo, certo? Então, quando o europeu chega na África, que percebe todo esse processo ocorrendo, ele vai investir numa espécie de sedução das lideranças tribais, oferecendo, né, tudo aquilo que as lideranças tribais não conheciam na África e que os europeus produziam em suas colônias, além de produzir também na Europa. Como eu já falei, o fumo, produzido na América, cachaça, produzida na América, né, além de armas, etc. E essas lideranças tribais, certo? Elas não dependiam tanto materialmente da manutenção daquele cativo no seu território, então eles acabam trocando, praticando o escambo, certo? Nesse processo. E aí, pessoal, é interessante a gente observar que o europeu introduz também, além dos produtos, aos poucos, uma mentalidade capitalista, certo? Em algumas lideranças tribais. E aí essas lideranças tribais ficam ávidas pelo lucro, certo? Para ter mais cachaça, para ter mais tabaco, certo? Então, isso acaba favorecendo a montagem, certo? Desse modelo escravagista europeu na África, como a gente está observando. O cativo, ele era um prisioneiro de guerra, certo? Que a gente já sabe disso. Era explorado em diversas atividades, como atividades agrícolas, domésticas, militares, já falei tudo isso para vocês. Mas ele era considerado, acima de tudo, símbolo da vitória de uma tribo pela outra, de um povo sobre o outro, dos vencedores sobre os vencidos, certo? Mas na hora em que o europeu mostra para as lideranças tribais que eles poderiam ter acesso a determinados produtos que não existiam na África, as lideranças tribais começam a negociar esses indivíduos, até porque eles podiam promover outras guerras, outros conflitos e substituir aqueles indivíduos, né, que estavam sendo negociados por outros que futuramente também seriam negociados. Então esse processo só faz crescer a prática da escravidão. Então essa cena, como essa aqui, ó, captura de negros na costa africana, século XVII, do autor desconhecido, essa cena vai ser muito comum nesse processo. Só que aqui a gente já tem um outro contexto, que é um contexto em que, por exemplo, os próprios europeus passam a superar essa lógica aqui do escambo como estratégia de aquisição de cativos e começam a apresar os cativos com as próprias mãos. A gente chega já já lá, né, para fazer essa discussão. Vamos voltar para essa questão aqui. Então, a segunda questão que facilitará esse escambo será isso aqui, ó, a inexistência de um sentimento de pertencimento do africano em relação à África. Pessoal, não existia essa ideia de África. Não existia essa ideia de nós somos negros, membros de uma comunidade coletiva, de um grande continente, o continente negro, chamado África. Não existia isso. Porque se existisse, eles podiam, isso iria facilitar a união deles em uma luta contra os europeus
Na verdade, o que existia era o contrário, uma grande fragmentação. Não era só fragmentação, por exemplo, como ocorre hoje, a África dividida em vários países. A África é um continente, né? Dividida em vários países, vários povos. Não era isso. Se a gente pegar só uma região daquela, da África hoje, certo? Vamos pensar aqui, a região de Camarões. Então, a gente pegar só Camarões, ou pegar só Nigéria, a gente vai perceber que essas áreas eram áreas extremamente divididas, certo? Então, pega lá Camarões, Camarões era formado, o que hoje é Camarões era formado no passado por inúmeras, incontáveis tribos ou até reinos rivais, pessoal, rivais, certo? Então essa desunião, entre aspas, né, desses povos, entre aspas, africanos, acaba facilitando, certo, esse escambo como estratégia de aquisição de cativos. Então, para esses africanos da época, não existia uma noção de África, como a entendemos hoje, e muito menos de um povo africano. Não havia, portanto, o que nós chamamos de africanidade. Então, todo esse processo, claro, não esqueçam, favorecem, certo, a montagem desse sistema escravagista pelos europeus na África. E aí você tem as fases, certo? A trajetória do apresamento, da captura desses cativos. Primeiro, percebam, o primeiro elemento aqui, extremamente importante para a gente pensar esse apresamento, é o que eu já chamei aqui para vocês, já destaquei aqui, certo, com vocês, é o que nós chamamos de escambo. Desculpem a letra, né? Mas é porque não é nada fácil escrever com esse apontador aqui. Escambo. Então, o escambo é a primeira, certo, estratégia de aquisição de cativos na África pelos europeus. Agora observe, os europeus não metiam as mãos, não iam a campo, melhor dizendo, né, não pegavam em armas, e eles próprios, no primeiro momento, iriam apresar essas populações, não. Como é que eles faziam? Eles estabeleciam as alianças com os chefes tribais. Eu tenho que insistir nisso para que vocês não esqueçam. E aí eles ofereciam os produtos que eu já falei para vocês, que não existiam na África e que eram produzidos aqui, por exemplo, na América, a essas lideranças tribais, a esses chefes. Era um comércio de trocas, portanto, chamado escambo, certo? Então, a partir daí se estabeleciam acordos de exclusividade entre traficantes europeus de, por exemplo, uma determinada nação, com chefes tribais, certo? De certas tribos específicas. Então, existiam tribos que faziam acordos com portugueses, existiam tribos que faziam acordos com holandeses, e por aí vai, certo? Mas os portugueses foram mais hábeis nesse processo. Então, existiam esses acordos que estabeleciam, por meio de tratados, documentos assinados entre traficantes europeus e lideranças tribais, o monopólio, a exclusividade da escravidão em uma determinada região da África para um certo estado europeu, um determinado povo europeu, como eu falei agora há pouco, certo? Eles alugavam terras para construir, o que eu falei aqui, castelos, né, fortalezas, armavam algumas tribos, etc. Então, o escambo, certo? Vejam só, para a aquisição de cativos e a necessidade de contratar trabalhadores africanos livres para desempenhar atividades cruciais à manutenção europeia na África, demonstram claramente a dependência dos europeus, vejam só, dos europeus para com os africanos nos negócios do tráfico de cativos no Atlântico. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, pessoal, vejam só. Esses dois elementos aqui. Vamos lá. A aquisição de cativos por meio do quê? Do escambo, certo? Pelos europeus. Só era possível a partir dessa aliança aqui, ó, com os chefes tribais. Então, o europeu, português, por exemplo,
ele necessitava do apoio das lideranças tribais para estabelecer esse tráfico de escravos, né? Esse comércio de cativos. Esse é um ponto. Segundo ponto, não falamos ainda sobre isso, vamos falar agora. Ó. Os europeus, em geral, primeiramente os portugueses, claro, como eu já falei para vocês, eles são pioneiros nesse processo, eles contratavam também trabalhadores africanos livres, certo? Para desempenhar algumas atividades importantes para a manutenção dessa prática da escravidão na África. Então, por exemplo, fornecimento de água. Normalmente, quem fornecia essa água eram trabalhadores, água para beber, água para cozinhar, etc. Eram os trabalhadores, certo? Africanos. Madeira, né, para cozinhar também, para aquecer os europeus. Esse serviço, né, esse produto, melhor dizendo, a madeira, era também fruto do trabalho desses africanos livres contratados pelos europeus. A localização desses indivíduos, né, a trajetória desses indivíduos, os deslocamentos em florestas, em rios, desses indivíduos europeus, só era possível também a partir do uso de trabalhadores africanos livres. Então, tanto o escambo quanto, certo, quanto o contrato, certo, dos europeus em relação a esses trabalhadores africanos livres, mostram essa dependência dos europeus em relação aos africanos para promover todo esse processo aqui, o tráfico de cativos. Então, pessoal, num primeiro momento, certo, você tem uma espécie de clima amistoso entre traficantes europeus e chefes tribais, certo? Tudo isso aqui estava sob o controle dos chefes tribais também, não só dos europeus. O problema é que no segundo momento, devido à ideia da mentalidade capitalista de querer sempre ampliar os lucros, etc., você tem, certo, a subversão, pessoal, dos acordos anteriores, ou seja, o descumprimento de tais acordos. Então, a mentalidade capitalista cada vez avança mais, certo? Não só na Europa, eu estou falando de África mesmo. E aí essa lógica do escambo, etc., que existia anteriormente, baseado na aliança com os chefes tribais, isso vai ser desmontado. Então, o que é que vai acontecer? Você vai ter o seguinte, ó, uma cobiça crescente, certo? Uma cobiça crescente ligada a essa mentalidade europeia, certo? Vai fazer com que representantes de autoridades africanas, que antes obedeciam essas autoridades, os chefes tribais, altos funcionários, né, dos estados ou dos reinos africanos que existiam, certo? Esses indivíduos que obedeciam essas lideranças agora passam a não obedecer mais, certo? Influenciados por essa mentalidade capitalista, a ideia do lucro, etc. Esses indivíduos, eles passam a apresar outros africanos negros, certo? Sem adotar critério algum. Não existia aquela ideia anterior, tribal, de que vai ser apresado, vai ser transformado em escravo, uma tribo ou indivíduos de uma tribo, né, que foram derrotados num conflito. Não é mais isso não. Agora, qualquer um podia ser capturado, podia ser apresado, certo? As lideranças tribais, os chefes tribais ou os chefes dos reinos africanos daquele contexto, logo ficam sabendo disso. Só que quando eles ficam sabendo disso, já é tarde, isso já fugiu do controle deles, certo? Até porque os europeus vão se aliar a esses indivíduos que começam a agir por conta própria, e aí se voltam contra os chefes tribais. Inclusive, muitos chefes tribais vão ser escravizados, muitos reis africanos ou famílias reais africanas vão ser escravizadas nesse contexto, certo? E vejam só,
traficantes europeus também começam a aprisionar diretamente outros indivíduos por conta própria, certo? Então, você tem uma cobiça gigantesca nesse sentido aqui. E tudo isso, pessoal, vai acabar gerando um temor gigantesco, generalizado, nas populações negras em geral, sejam pobres, né, ou membros de famílias reais, ou membros de grupos, clãs, né, que estavam à frente das chefias tribais, não importa, qualquer um podia ser apresado nesse contexto. Então a situação foge do controle, por isso que esse modelo de escravidão, pessoal, ele não pode ser comparado ao que existia já na África. Ele é muito maior, ele vai desequilibrar o continente europeu, quer dizer, o continente africano, melhor dizendo, e ele vai deixar marcas negativas profundas no continente negro. Eu trouxe aqui para a gente pensar um pouco essa ideia do grande temor, certo? Do medo de ser escravizado. Uma canção que está num documentário, né, da BBC Londrina, é uma cantiga africana da tradição oral e, claro, era passada de geração em geração através da oralidade e foi registrada graças aos clérigos, né? Foi registrada em crônicas religiosas da época. Essas cantigas, pessoal, elas vão demonstrar, certo, o medo generalizado dessa população local de ser apresada, certo? Então a cantiga mais ou menos diz assim, ó: amigos, saiam do rio, saiam do rio. Essa ideia do africano se banhar de rio é algo extremamente comum, certo? Nesse contexto, assim como vai ser nas Américas, em relação aos nativos das Américas, posteriormente chamados de indígenas. Então saiam dos rios, isso aí é um alerta. As multidões estão a caminho. Multidões. Que multidões estão a caminho? Abandonem a cidade de Oiá. Oiá é um orixá, né? Uma orixá africana, ligada aos ventos, à guerra, tempestades, enfim. Saiam das margens do rio, certo? Então, uma coisa que era muito comum, tomar banho de rio, agora não é mais recomendada, certo? Por quê? Porque você podia ser apresado, aprisionado e transformado em cativo. Abandone depressa a cidade de Oiá. A cidade de Oiá, ou que alguns vão chamar de Iansã, né? É, na verdade, essas áreas próximas aos rios e as margens desses rios. Então, o conselho era: não fique, certo, dando bobeira próximo a esses rios. Por quê? Porque qualquer um agora pode ser apresado, pode ser escravizado. Vocês estão vendo como esse tipo de prática, né, como esse processo, certo, de apresamento ou de escravização, né, de seres humanos negros africanos pelos europeus, ele foge do controle das lideranças, né, dos chefes tribais. Pessoal, isso ocorre devido a isso aqui, ó. Lembrem-se da penetração da mentalidade capitalista, certo? Nas consciências africanas e cada vez mais dos traficantes europeus. Tudo bem? E aí nós temos a montagem do que a gente vai chamar em geral de tráfico negreiro, né, pessoal? No Atlântico. Sempre o Oceano Atlântico. Certo? Vejam só. Aqui nós temos uma imagem do Johann Moritz Rugendas, certo? Um pintor que viveu aqui no Brasil no século XIX e que vai se dedicar muito a pintar as paisagens da escravidão, certo? E aqui a gente tem um panorama geral, uma fotografia social, digamos assim, nessa imagem, nessa pintura, nessa tela do Rugendas, acerca
do que seriam os porões, né, e as condições as quais se encontravam esses cativos, né, no contexto de viagem, né, do tráfico pelo Atlântico, da África rumo às Américas, né, que eram condições extremamente penosas, indivíduos amontoados aqui, quase que sem iluminação. Ó, vejam só que aqui dá para ver, certo, uma espécie de abertura, certo, porque os indivíduos ficavam, esses africanos escravizados, em porões. Só que esse tipo de abertura, de iluminação, não era comum não. Na verdade o Rugendas é um europeu, então o Rugendas, de certo modo, está querendo disfarçar uma situação que era muito pior do que essa que ele retrata aqui, certo? Então isso aqui é fichinha, na verdade, para, se a gente comparar com o que de fato acontecia nesses porões. Então vejamos, ó, portos, portanto no litoral da África Ocidental, comerciantes, tantos que respeitavam os acordos, que a gente já falou aqui, quanto os que apresavam negros por conta própria, certo? Então, tanto aqueles que continuam trabalhando para as lideranças tribais, enfim, para os reis africanos, quanto os que começam a trabalhar por conta própria, eles acabavam na África Ocidental, certo? Vendendo cativos a traficantes europeus. Mas aí também tem os traficantes europeus apresando outros negros por conta própria. Mas esse aqui é o modelo geral. E o que é que acontecia? Os traficantes europeus, quando compravam esses indivíduos, esses seres humanos reduzidos à condição de objeto, certo? Jogavam esses cativos nos porões. E aí é interessante a gente pensar, certo, na ideia do porão, lugar mal iluminado, você não tem muita circulação de ar, certo? Um lugar extremamente sujo, as pessoas amontoadas. Nós vamos discutir melhor isso mais à frente, certo? Então esses indivíduos eram jogados nos porões dos navios negreiros, que eram grandes embarcações que faziam o tráfico, a travessia do Atlântico rumo às Américas, certo? O comércio de cativos via Atlântico cresceu, como a gente já falou aqui, fazendo com que muitos indivíduos começassem a perceber, ó, isso no século XVI tem a montagem, e no século XVII e XVIII nós temos uma outra realidade que é essa aqui. Esses indivíduos abandonam, pessoal. Muitos comerciantes europeus abandonam a venda de manufaturas, têxteis, né, artesanato em geral, até mesmo especiarias, para se dedicar ao que, pessoal? Certo? Para se dedicar exclusivamente a esse comércio extremamente lucrativo na época, para se dedicar ao tráfico negreiro. E aí entendam o tráfico negreiro, certo? Entendam o tráfico negreiro como sendo isso aqui, como sendo o apresamento, transporte e comercialização de cativos africanos, certo? O tráfico são essas três etapas que a gente está observando aqui: apresamento, repito, transporte e comercialização. Então é interessante que logo, né, isso aqui é nítido, essa atividade se transforma na principal atividade econômica da economia europeia, certo? E aí você tem uma dinamização maior da economia europeia, né, uma elevação do acúmulo de capitais. Você tem aquele comércio triangular que a gente já falou aqui, que mostra, né, ali os passos significativos para o que a gente vai chamar de globalização econômica, certo? Envolvendo diversas áreas, né, 3 continentes aí no mínimo. E tudo isso, pessoal, vai ajudar a consolidar o sistema capitalista, certo? E aí foi um caminho muito longínquo,
Perceba que a gente está falando do século XVI, XVII e XVIII, mas esse processo ele vai até o século XIX, até a Inglaterra se industrializar. Porque quando a Inglaterra se industrializa, certo? Ela vai combater a escravidão. A gente vai falar isso no finalzinho. Mas vejam que até o século XIX, portanto, certo? Aqui está errado, pessoal, é só 19, certo? Milhões de africanos foram desterrados à força da África e reduzidos à condição de objeto. Pessoal, isso deixou marcas profundas na África, até hoje. Vejam só, aqui a gente tem a oportunidade de trabalhar com essas duas imagens, certo? Mostrando as áreas que mais forneceram cativos, observem, cativos, né, áreas da África, que é o continente africano, certo? Para o tráfico promovido pelos europeus. E aqui, nessa outra imagem, certo? Você tem o destino, certo, da distribuição dos escravos africanos do século XVI até o século XIX, 1519 especificamente a 1867, e o percentual das áreas que receberam mais esses indivíduos. Então, observem, as Índias Ocidentais dinamarquesas, 0,3%. Antilhas Holandesas, 2,0%. Certo? América Inglesa, que a gente poderia chamar hoje de a maior parte do Canadá, os Estados Unidos atual, né? 3,25%, certo? A América do Norte britânica, 6,45%. A América Francesa, 3,6%. A América Espanhola, 17,5%, né? Respectivamente as áreas em que a França colonizou na América, a Espanha colonizou na América. A América Britânica, exceto a América do Norte, né? Outras áreas da América que pertenceram aos britânicos, né? 18,4%. Mas olha o recorde, pessoal. A área que mais recebeu cativos, América Portuguesa. Ou seja, o Brasil. É inegável, certo? Que o Brasil foi a área que mais recebeu cativos em todo o mundo nesse contexto. Portanto, não poderia ser diferente. A escravidão deixou marcas fundamentais na formação, por exemplo, da mentalidade do nosso povo, no modo como nós pensamos o trabalho, certo? No modo como nós pensamos, pensamos só não, nem projetamos não, é como nós entendemos, né, a lógica do trabalho, a população negra, e aí nós temos o elemento do racismo, que é estrutural, muita gente se nega a ver isso, mas isso é óbvio, certo? Aí, o que a gente observa é que esse tráfico negreiro, pessoal, ele se dava, claro, tinha um elemento central, fundamental, que era o navio negreiro. Lembra que eu falei do apresamento, certo? Do transporte e da venda dos cativos? Isso só era possível devido ao navio negreiro. Essa travessia do Atlântico, pessoal, era um verdadeiro inferno para esses africanos, né? Então, o navio negreiro era um grande universo. Uma espécie, certo, de conjunto, digamos assim, riquíssimo de paisagens, né, e de manifestações, tanto dos traficantes quanto dos africanos, sobretudo dos africanos, daqueles que foram escravizados, né? Então você tem, por exemplo, o elemento das revoltas, certo? E aí vejam no slide, aqui, ó, no ponto 1, né? Uma representação de uma revolta. Isso aqui foi duas imagens, né, que eu acabei extraindo da revista Abril aqui,
são imagens interessantes porque são desenhos, né, de alguns elementos que a gente pode estar discutindo, né, e que ajudam a ilustrar essa nossa discussão. Você tem aqui muitos cativos, observem essa imagem aqui embaixo, né, ó. Muitos cativos se revoltavam, aqui também, né, muitos cativos se revoltavam durante as poucas horas em que eles podiam subir ao convés. Por quê? Porque eles eram transportados aqui no porão, como eu já falei, certo? Aqui se dava o transporte desses cativos. E quando eles iam, certo, tomar sol, entre aspas, se exercitar, muitos deles se revoltavam. Desesperados deixavam de comer ou se jogavam ao mar, enfim, eles acreditavam que não tinha jeito, que eles iriam morrer mesmo, que era o fim deles, porque eles sabiam que alguns de seus antepassados também tinham sido escravizados, tinham sido transportados, certo? Esses navios, eles eram separados de suas tribos, de suas famílias, né? E tentavam resistir, né? Promoviam essas revoltas. Muitos deixavam de comer, como eu já falei, ou se jogavam ao mar, porque preferiam morrer, porque achavam que iam morrer de qualquer forma, né? Então preferiam tudo isso à humilhação. Tripulação em geral, pessoal. Então, claro, os traficados, os cativos, eles eram a maioria, certo? Você tem como sendo a maior parte desses indivíduos meninos e jovens de 8 a 25 anos, né, porque quanto mais jovem, mais valorizado era esse cativo, certo? Mas não tão jovem, porque não tão... por exemplo, uma criança sadia, ela podia ser escravizada, vendida, ela era escravizada, só que observem que ele não era ainda um homem formado, né? Ele poderia vir a ser. Então, o mais interessante era um jovem ali, né, adolescente, até mais ou menos 20, 23 anos. Era essa a ideia. Então, a maior parte dos traficados ficavam aí mais ou menos nessa idade. Mas isso vai mudar, certo? No século XIX. E aí eu trouxe para vocês o depoimento, né, que um ex-traficante, o Joseph Clifford, né, em 1840, ele deu ao parlamento inglês. Ele disse o seguinte, se referindo aos anos finais do tráfico de escravos inglês. Tudo quanto se podia trazer foi trazido. Isso nos anos finais. O manco, o cego, o surdo, tudo, príncipes, chefes religiosos, mulheres com bebês e mulheres grávidas. Vejam só como há uma mudança de panorama. Por quê? Porque, pessoal, na verdade, a mentalidade capitalista vai continuar avançando, certo? A ideia de querer sempre mais do lucro vai continuar avançando. Lá na África também, entre as populações africanas, os traficantes africanos de escravos, mas sobretudo os traficantes europeus. Então chega um momento em que todo mundo, não importa se você tem um problema, um defeito na perna, se você não enxerga, se você não ouve, certo? Se você está grávida, você pode ser reduzido à escravidão. Existia também, pessoal, o tratamento médico, certo? Era muito comum alguns cativos, quer dizer, muitos cativos, adoecerem nessas viagens. Eu vou falar disso mais à frente. E aí existiam médicos, né, curiosos de prontidão, digamos assim. Não existia a formação aqui de médicos, mas você tem, por exemplo, físicos, né, que se dedicavam também à produção de poções para tratar doenças, faziam também operações, certo? Nesse contexto. Então era muito comum essa figura, entre aspas, do médico, certo? Entre a tripulação desses navios negreiros. Então,
Existia esse médico por quê? Porque esses traficantes eles tinham um sentimento de humanidade para com os cativos? Claro que não. Na verdade, o que existia era uma tentativa de manter esses cativos vivos durante a viagem, para que não houvesse prejuízo. Era muito caro comprar esses indivíduos e transportá-los nesses navios. Então, para você ter lucro, você tinha que garantir que a maior parte da tripulação de cativos chegasse viva no seu destino. Então, era muito comum, certo? Era muito comum a existência desses cirurgiões a bordo, certo? Sobretudo a partir de 1750. E aí, esses cativos eles recebiam alguns cuidados, certo? Para que eles tinham determinados males, né? Pudessem chegar vivo, como eu já falei, ao seu destino. A alimentação, pessoal, é interessante, ó, era composta por arroz, milho, feijão, carne seca e farinha de mandioca. Isso, certo, durante a travessia. Depois que se chegava no destino, aí mudava, piorava, né? Então eram servidas em baldes. Veja como não tem preocupação nesse contexto com a questão da higiene, certo? Eram servidas em baldes, onde 10 homens tinham de comer juntos, com as mãos, juntos. Isso tudo provocava inúmeras brigas, certo? Porque alguns ficavam sem comer por mais tempo do que os outros, e brigas generalizadas, né, que podiam acabar originando grandes revoltas, certo? Além das brigas, esse tipo de alimentação sem o mínimo de higiene promovia também infecções alimentares. Daí a importância, certo, dos cirurgiões, né, dos médicos a bordo. As condições de higiene, claro, eram péssimas, como a gente sabe. Então, vamos pensar o seguinte: todos os indivíduos aqui, certo, são transportados em geral no porão. Claro que eles, em determinados momentos, né, eram levados para o convés e tudo, mas assim, em geral, eles ficam amontoados, certo, nos diversos níveis dos porões. Então vejam só, esses indivíduos não têm acesso a uma iluminação, né, adequada, a uma ventilação, circulação de ar adequada também, certo? O chão onde ficavam era grotesco. Era coberto, por exemplo, de sangue. Devido ao quê? Devido a, por exemplo, os ferimentos que esses indivíduos adquiriam, né, na travessia, ou numa confusão, numa revolta, né? Ou, por exemplo, muitos adoeciam, tinham o escorbuto, que era na verdade uma doença causada pela má nutrição, né? Pouco acesso à vitamina C, e aí esses indivíduos ficavam sangrando, né, pelos orifícios do corpo. Então, um indivíduo podia morrer de hemorragia. E aí, observem, o chão era muito sujo, muito sujo. Então, você tinha o chão coberto de sangue, como a gente está observando aqui, certo? Suor e outros fluidos corporais. Não existia esse cuidado com a higiene. Amontoavam esses indivíduos nos porões, né? Alimentavam esses indivíduos, obrigavam esses indivíduos a tomar sol, a se exercitar, entre aspas. Depois eles voltavam para aquele mesmo espaço, enquanto durasse a viagem. E nenhuma dessas viagens durava, certo, menos de 20 dias não. Então, era muito complicado. Então as necessidades eram feitas em baldes, ou em cabines, nos convés, certo? Mas nem sempre essa estratégia funcionava, porque era muita gente. E aí eles faziam as necessidades, né, nesses baldes, alguns no chão mesmo. E aí o mau cheiro de fezes, de urina, certo? Era sentido longe, né? Os escravos faziam bochechos com vinagre para higiene bucal.
só podiam limpar o corpo, vejam só essa questão, com enxágue 2 vezes durante a viagem. Observe, nenhuma viagem, as viagens médias duravam 30 dias, né? Então vejam, esses indivíduos durante 30 dias, eles só podiam enxaguar, molhar os seus corpos 2 vezes, pessoal. Certo? Vejam só a situação penosa. Muitos morriam com graves infecções oculares e ou intestinais. Falei de escorbuto, né, agora há pouco. Né? Além disso, as infecções intestinais, alguns ficavam cegos. Né? E aí os que sobreviviam chegavam doentes. Claro, esses doentes eram vendidos por um preço menor. Isso acabava gerando prejuízo, né, para os traficantes. Você tem calor e pouca água. Imaginem o calor, como eu já falei, pouca ventilação, pouca água. Os indivíduos só podiam se enxaguar 2 vezes ao longo dessas viagens de 30, de 35 dias, certo? E aqui a gente trouxe, por exemplo, o depoimento de um escravo, Mohammed Baquaqua, que foi o primeiro cativo, ele esteve inclusive no Brasil, o primeiro cativo a deixar um livro escrito, certo? Depois pesquisem sobre o Mohammed Baquaqua. Então, ele dizia o seguinte, houve um companheiro, ele diz o seguinte, tão desesperado pela sede que tentou apanhar a faca do homem que nos trazia água, né? Suponho que foi jogado ao mar. A água era parte das rações diárias, ou seja, os indivíduos recebiam ração, né? Por exemplo, milho, feijão, isso aqui era uma espécie de ração, era dado aquilo que os europeus calculavam como sendo necessário para a sobrevivência desses indivíduos, né? A água do mesmo jeito, era como se fosse só se alimenta de manhã e de noite, ou só se alimenta de manhã, ou só se alimenta de noite, como muita gente faz com determinados animais, né? Mas nunca supriam o mínimo para matar a sede no calor de 50 graus no porão. E imagine esses navios quando chegavam, né, em áreas, por exemplo, tropicais, durante o verão. Então, 50 graus no porão. Qual era o tamanho desses navios? Eram gigantescos. Mas se a gente for comparar o tamanho do navio com o tamanho das tripulações, né, de cativos que eram transportadas no interior desses porões, a gente pode dizer que eles eram pequenos, né? As populações eram amontoadas. Em geral, os maiores eles transportavam, os maiores navios negreiros, 600 cativos. Alguns falam em 700, mas vamos trabalhar com o número de 600, certo? Mas aí, com o passar do tempo, sobretudo chegando próximo ao século XIX, veja como tudo isso é muito dinâmico, né? O que é que vai acontecer? O tamanho, gradativamente, né, o tamanho dessas embarcações vai diminuir. Por quê? Porque o objetivo era tentar escapar da fiscalização, certo? Inglesa, quando a Inglaterra determina o fim da escravidão nos territórios britânicos e passa a perseguir as nações que não aboliam, né, tal prática. As embarcações, em geral, dividiam homens de mulheres e os carregavam acorrentados e deitados lado a lado nos porões, certo? Então era uma situação bem complicada, pessoal. Vejam aqui essa imagem, né? Em determinadas áreas, em determinadas viagens, você tem, por exemplo, as populações sendo, digamos assim, extremamente degradada, né, por essas condições. Enfim, aqui é o chamado banho de gato, né, que os indivíduos eram submetidos. Então, existia esse processo. Vejam só aquele ponto que eu falei para vocês. Em geral, as viagens de travessia eram longas e extenuantes. De Luanda, na África, a Recife, no Brasil, 35 dias. Imaginem o que era isso. Num porão, tomando banho de gato, se alimentando de ração, tendo pouco acesso à água, certo? Todo mundo amontoado, porque eram verdadeiras estantes humanas, um em cima do outro, diversos níveis, certo? Durante 35 dias
Nessas áreas que tinham temperatura basicamente média de 50 graus. De Luanda à Bahia, 40 dias, imagina isso, pessoal. E de Luanda, na África, ao Rio de Janeiro, vejam só, 60 dias ou 2 meses. Era uma situação muito complicada, certo? Então, desculpem, a situação, né? Essas viagens eram degradantes, né? Devido às condições dos porões, espaços onde os cativos eram transportados, escuros, reduzido, água suja e o alimento insuficiente. Como a gente falou, muitos, né, membros dessas tripulações cativas morriam durante a travessia devido a doenças. A gente falou, por exemplo, né, das infecções intestinais, falamos do escorbuto, mas existia também o banzo, que era uma espécie de depressão profunda. Não é uma melancolia, é uma depressão profunda, ao ponto de você não querer mais, não conseguir mais, na verdade, nem querer, não conseguir mais comer, certo? Você se entregar, de fato, àquela dor psicológica, né? E você morrer mesmo de tristeza. Isso também existia, né, pessoal? Então, o número de óbitos era gigantesco, né? Então, se você tem uma população, por exemplo, de 600 cativos, certo? Durante a travessia podia morrer até 150. Vejam só, 600 poderia morrer até 150, certo? Algo entre 5 e 25% da população que embarcava podia morrer. Por isso, pessoal, esses navios negreiros, não se esqueçam, eles eram chamados de tumbeiros, túmulos ou tumbas flutuantes. Essa era a realidade, certo? Então era uma situação extremamente complicada para essas populações, como a gente está observando. E em geral, quais terão sido as consequências do tráfico negreiro, certo? Praticado no Atlântico pelos europeus? Então, pensemos o seguinte: as consequências foram extremamente positivas para os europeus. Isso aí é óbvio. E claro que extremamente negativas para os africanos, certo? Essa é uma questão que a gente não consegue perder de vista, mesmo que queiramos. Então, extremamente negativa para as populações e o continente africano. Então, por exemplo, eu trouxe um texto aqui, Escravidão e Mudança Social na África, do Patrick Manning, certo? Foi lançado em 1988, primeira edição, e que mostra, por exemplo, certo? É um estudo que mostra que a África sofreu uma estagnação demográfica, pessoal, durante todo o processo, certo? Durante todo o período, o longínquo período de montagem e de prática da escravização de negros pelos europeus, certo? Na África, via o Oceano Atlântico, como a gente já mencionou. Então, segundo o Patrick Manning, devido ao referido tráfico, aliado a outros fatores como epidemias, secas e fome, mas o Manning deixa muito claro que a escravidão foi o fator maior, a África não representou, ou melhor, a África não apresentou nenhum sinal de crescimento demográfico, certo? Até o início do século XX. Ou seja, pessoal, do final, e a gente não está falando aqui ainda de HIV, por exemplo, né? Então, do final, ou melhor, desculpem, do século XVI, certo? Do século XVI até o século XIX, certo? Você tem, por exemplo,
um crescimento demográfico que não existe, certo? Não há nenhum sinal de crescimento demográfico na África, certo? Então, isso vai ser consequência desse tráfico que ocorre aí, certo? Do século XVI a XIX. Então, só no século XX é que a África ela volta a ter, né, um aumento de sua demografia, certo? Isso ocorre por quê? Porque, na verdade, o número daqueles africanos que nascia durante esse contexto aqui, certo? Século XVI a século XIX, quando vigorou essa escravidão atlântica europeia na África, o número de africanos que nascia era igual, era praticamente igual ao dos que eram vendidos como escravos. Então, existia sempre essa relação que fazia com que o crescimento demográfico não fosse retomado no continente africano. Então, a escravidão deixou essas consequências negativas, como essa aqui, por exemplo. Em geral, por exemplo, a gente pode dizer que a fome, certo? A fome não era um problema generalizado na África, só para a gente ter mais uma ideia dos impactos, certo? Do tráfico negreiro atlântico europeu na África. Não era um problema generalizado no continente africano, certo? Essa fome. Mas, depois de séculos e séculos de exploração, certo, do continente africano pelo europeu, a fome ela vai ser, sim, um problema generalizado no continente africano, certo? Antes da presença europeia na África, você, portanto, pode dizer que o continente africano, claro que tem suas singularidades, certo? Mas ele não era muito diferente nesse aspecto, por exemplo, da fome, do que existia na Europa. Então, essa fome gerada pela escravidão, ela está associada, claro, a esse movimento do capital penetrando no continente africano, certo? A exploração da África. Nessa imagem é como se a gente observasse uma charge, né? A África como sendo um buraco, sendo esgotada. Suas riquezas, por exemplo, minerais, etc., foram totalmente extraídas e transportadas para onde, pessoal? Ó, que é um mapinha representando, a Europa, certo? Então, a África ela vai retroceder. Por quê? Porque ela não consegue, certo? Até o século XX, ela não consegue lidar com os problemas gerados pelos séculos de exploração promovida pela Europa naquele continente. Então a África ela vai retroceder em vários aspectos, pessoal. Vários aspectos. Então as consequências para a África, né, do tráfico negreiro atlântico são extremamente negativas. Para a Europa, extremamente positivas. Se a gente observar, no finalzinho aqui do slide, a gente tem algumas informações para pensar também mais ainda isso. Então, a gente viu que economicamente, demograficamente, a África, certo, vai retroceder em vários aspectos. A Europa não. A Europa ela avança. Na África até, certo? Por exemplo, enquanto a África do século XIX não tinha, melhor dizendo, nenhuma ferrovia, vejam a diferença de cenários, pessoal. Nenhuma ferrovia, a Europa já era industrializada. No século XIX, a Europa, desde o final do século XVIII, vejam só, grande parte da riqueza europeia dos capitais europeus investidos na industrialização, no final do século XVIII, não foi nem no século XIX, no final do século XVIII, são oriundas da África. Então, enquanto a África não tem nenhuma ferrovia, a Europa já é industrializada, se desenvolve economicamente, tecnologicamente,
demograficamente. Então, pessoal, a gente pode concluir essa parte aqui dizendo que não é de fato um exagero afirmar que o continente negro, a África, foi devastada pelo tráfico, foi destruída pelo tráfico. Lembrem-se disso. Por fim, pessoal, eu queria tratar com vocês da questão da abolição da escravidão, certo? Da relação entre a abolição da escravidão e a industrialização europeia. Primeiro, a industrialização inglesa. Vejam só, autores como o Walter Rodney afirmam que a abolição da escravidão não tem uma relação, no primeiro momento, direta, certo, com o surgimento de sentimentos humanitários para com as populações africanas, até então escravizadas. Não é essa a lógica de discussão que esses autores propõem. O que eles propõem é o seguinte: a abolição da escravidão, ela começa a ser debatida e ela se transforma numa realidade porque, certo, você tem a industrialização inglesa, final do século XVIII, certo? A industrialização inglesa que vai, pessoal, certo? Estimular a busca por novos mercados consumidores para os produtos ingleses, e aí as outras nações europeias também vão necessitar do mesmo na medida em que se industrializam, certo? E a busca por mercados consumidores significava, certo, a abolição da escravidão. Por que a abolição da escravidão? Porque o trabalho escravo ele é um empecilho à ampliação de tais mercados, porque o trabalhador cativo, escravizado, sendo um objeto, ele não vende a sua força de trabalho, ele não ganha, né, pelo seu trabalho, ele só recebe alimentação e muito mal. E aí o que acontece? Se ele não vende a sua força de trabalho, ele não tem poder aquisitivo, poder de compra, ele não pode se converter em mercado consumidor. Então a Inglaterra, quando se industrializa, certo? Ela vai bater nessa tecla, ela vai abolir a escravidão em seus territórios e começa a pressionar outras nações a promoverem o mesmo, certo? Isso no século XIX, mas essa discussão ela vem desde o final do século XVIII. Então, esses autores, como Walter Rodney, afirmam que a decadência dos lucros com o comércio triangular tornou possível o nascimento de certos sentimentos, entre aspas, humanos, básicos, para que mais tarde se consolidassem as críticas ao tráfico negreiro. Então, esse comércio triangular ele entra em decadência a partir do quê? Da indústria, da industrialização. Então você tem mudanças na produtividade, né, tecnologia e nos padrões de intercâmbio na Europa e nas Américas. Então tudo isso impulsiona os ingleses a desistir do tráfico de cativos africanos no início do século XIX, certo? Então os ingleses eles vão criar leis, eles vão perseguir outras nações que insistem no tráfico de cativos. Por exemplo, o Brasil, que manteve a escravidão até o final do século XIX, até especificamente 1888, quando é assinada a Lei Áurea. O Brasil vai sofrer inúmeras pressões no reinado de Dom Pedro II. E aí o Brasil vai tentar abolir essa escravidão, certo? De modo gradativo, a partir de 1850, aprovando inúmeras leis, né, que vão retirar aos poucos o Brasil do tráfico negreiro. Mas em geral, certo? Em geral, o Brasil continua ainda praticando a escravidão, mesmo que internamente, certo? Mesmo que internamente, depois de 1850 até 1888. E sofre, portanto, inúmeras pressões inglesas. A Inglaterra, repito, quer ampliar
seus mercados consumidores. E ela exerce esse tipo de pressão porque existia uma dependência política e econômica de diversas nações em relação ao Estado inglês, britânico, certo? Então, você tem, primeiro, a industrialização, a necessidade de ampliação de mercados consumidores como sendo um fator para a abolição. Um outro fator, certo? A dependência política e econômica de inúmeras nações em relação à Inglaterra, certo? Faz com que essas nações aos poucos comecem a pensar na possibilidade de abolir a escravidão. E você tem também a resistência negra, que só vai crescer, certo? Que só vai crescer, vai estar ancorada também, por exemplo, nos movimentos abolicionistas, né? As nações, cada uma das nações vai ter os seus respectivos movimentos, e todo esse processo acabará levando à abolição da escravidão, né, no mundo. Tudo bem? Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês na aulinha de hoje, certo? Até a próxima!